A renda fixa em 2026 pode repetir a trajetória que a gente teve da renda fixa em 2016. E se for o caso, estamos diante de uma das maiores oportunidades de ganho com renda fixa. Vamos falar sobre isso? Lembrando que se você não sabe como os profissionais de investimento ganham muito dinheiro com renda fixa, tá tudo aqui. No meu livro Renda Fixa Não é Fixa, eu falo exatamente sobre isso. E vai ter um link aqui embaixo com o download do livro totalmente gratuito. É um livro fácil de entender e bem pequenininho. É uma leitura gostosa, engraçada e que depois de você ler, você vai estar mais profissional que os profissionais. No ano de 2016, eu, Marília Fontes, estava em transição de carreira. Eu costumava ser gestora de fundos multimercado. E em 2016 eu passei a ser analista e ia fazendo as recomendações de investimento que eu achava prudente, né, para os grandes investidores. Eu lembro que em 2016 o cenário era o seguinte: as taxas de juros dos pré-fixados estavam em torno de 17%. As taxas de juros dos indexados estavam em torno de IPCA mais 7,5%. Logo no fechamento do ano anterior, o IPCA tinha fechado em 10,67%. O que estava deixando o mercado muito preocupado era a questão fiscal. Então, estávamos passando por uma época de déficit primário muito grande e piorando cada vez mais, com a Dilma, então presidente, falando em ainda mais gastos. Então, era uma época de inflação muito alta, 10,67%, expectativas de um déficit fiscal ainda maior, com, claro, o mercado desvalorizando a moeda e aumentando o prêmio de risco dos ativos, com bolsa caindo e taxas de juros em máximas recentes. Então, uma época aí de grandes riscos, muito parecido com o que a gente vê hoje. Hoje temos também um déficit primário, né, que o governo diz que vai transformar em superávit primário, mas temos um aumento de gastos muito relevante que faz com que a nossa expectativa de déficit futuro seja pior se não for feito nenhum ajuste. Toda hora anunciando mais medidas de taxação para tentar equilibrar aí a receita e as despesas. E uma inflação que está controlada, mas ainda muito acima da meta. E taxas de juros, consequentemente, em patamares muito altos, pré-fixados em torno de 13,5% e IPCA mais em torno de IPCA mais 7,5%, assim como a gente via em 2016. Mas o que aconteceu em 2016? Quando eu sentei lá na minha cadeira de analista de renda fixa, eu fiz a recomendação que eu achava que as taxas de juros estavam num patamar muito alto e que elas poderiam cair, né? Que eu achava que aquele patamar era tão alto que já aguentava muito desaforo. E poderia ser que a gente tivesse uma troca de governo, né, com um governo mais fiscalista e que isso melhoraria muito os prêmios de risco. E que você comprando títulos de renda fixa com taxas entre 16%, 17% ou IPCA mais 7,5%, você poderia naquele ano, em 12 meses, por exemplo, ter uma rentabilidade de 60%. Pois eu fiz essa recomendação, saí feliz e contente aí para almoçar. O que aconteceu é que quando eu voltei, a minha caixa de e-mails estava absolutamente lotada de mensagem. Marília, que mágica é essa que você vai fazer? Que você vai investir num título que rende 16%, 17% e você está me falando que vai ter um retorno este ano de 60%. Você ficou louca? Você é doida? Me explique como. Horas, vamos lá. Pensando nisso, eu escrevi o meu livro
renda fixa não é fixa, exatamente para explicar a marcação a mercado. Eu falei, olha, a pessoa física não entende marcação a mercado, não entende que se as taxas dos pré-fixados caírem, ou se a taxa do IPCA+, cair de IPCA mais 7 para IPCA mais 4, a pessoa consegue ganhar 60%, né? Eles ainda não conheciam a marcação a mercado e muito menos a gestão ativa, que é o que os grandes investidores profissionais usam para obter retornos super agressivos com títulos de renda fixa. Pois foi isso que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, em 2016, os IPCAs mais de longo prazo, por exemplo, 2045, na época, renderam 44,4%. Em 2018, mais 21,3%. E em 2019, mais 59,5%. Ou seja, no acumulado de 4 anos, 2016, 2017, 2018, 2019, um título IPCA mais longo rendeu 130%. E não é 130% CDI não, viu? É 130% nominal, né? Muita coisa. Por que isso? Dá uma olhada nesse gráfico aqui para eu te mostrar o que aconteceu. Porque em início de 2016, a gente estava com as taxas do IPCA+, muito próximas das taxas atuais, IPCA mais 7,5, era muita taxa. E ao longo de 2016 começou-se a falar de impeachment da Dilma. Quando Dilma foi empeachada, entrou Michel Temer e o novo governo começou a falar de reformas. Então teve teto de gastos, reforma trabalhista foi depois, controle da inflação com a agenda BC+, tivemos várias reformas que baixaram os gastos, controlaram a inflação e permitiram uma taxa de juros muito mais baixa. E aí, logo em 2016, a taxa caiu de IPCA mais 7 para IPCA mais 6, IPCA mais 7,5 para IPCA mais 6, dando aquele retorno de 44% que eu falei para vocês. 2017 ainda foi bem volátil, mas 2018 já teve uma queda aí para IPCA mais 4,5%. E 2019, antes da pandemia, né? Então ainda não tinha nem tido pandemia ainda, as taxas caíram para IPCA mais 3,80 por aí, tá? Ou seja, esse ciclo do IPCA mais caindo de IPCA mais 7,5 para IPCA mais 3,80 gerou um ganho em 4 anos de 130%. Então você mais que dobrou o patrimônio que você tinha em 4 anos. Em 4 anos, né? É uma valorização que não acontece sempre, gente. Que não acontece sempre. E olha só o cenário atual. Depois da pandemia, a gente deixou a inflação escapar, né? Foram muitos estímulos econômicos, muita falta de preocupação com inflação, digamos assim. Tivemos um ciclo grande de aumento de taxa de juros e olha, voltamos aí para uma taxa de IPCA mais 7,5%, máximas históricas, é muita taxa. Só que em 2026, o que vai acontecer? Teremos eleições. Então, teremos a chance de uma troca de governo ou até de uma manutenção de governo, mas com troca de política econômica, com uma política que equilibre um pouco mais de receitas e despesas. Ora, se isso acontecer, acredito eu que rapidamente passaríamos do IPCA mais 7,5 para o IPCA mais 6. Isso significa um ganho de 44%, que nem a gente viu em 2016, podendo até fazer com que a taxa chegue aí a IPCA mais 5, por que não? Aumentando o ganho novamente para quase 100%. Ou até fazendo com que a taxa chegue a IPCA mais 4, como aconteceu, por exemplo, em 2019, bem antes da pandemia, né? Na época, nossa Selic estava 6%, né? Antes da pandemia. A pandemia levou a Selic para 2%, mas antes da pandemia já estávamos com inflação super controlada por conta do teto de gastos, por conta do controle da inflação, então estávamos com inflação super controlada e taxa de juros a patamares de IPCA mais 3,80, então é totalmente factível,
tá? Temos que controlar, claro, a inflação e os gastos, temos que controlar a política econômica. E isso geraria um ganho em torno aí de 100% de ganho, né? Dobrar aí o seu patrimônio. Então, acredito sim que estamos diante de uma super oportunidade. Marília, precisa de troca de governo? Não necessariamente de troca de governo, mas precisa sim de troca de política econômica. Se continuarmos com estímulos econômicos, né? Crédito consignado privado, bolsa isso, bolsa aquilo, reajuste de salário mínimo acima da inflação, não vai dar. Não vai dar. Isso vai significar muito mais juro, tá? Agora, se pensarmos que a maior fonte de crescimento de uma economia é o juro baixo, com juros baixos, você aumenta o consumo, você consegue pegar um financiamento para comprar um imóvel, para comprar um carro, para estudar. As empresas conseguem se financiar a taxas muito mais baratas para investimentos no país. Se você imaginar que a política de juro baixo é a maior política econômica possível, e claro, a política de juro baixo é uma derivada da política de controle de inflação, inflação na meta, temos que ter uma mudança de política econômica. Mas se tivermos, estaremos diante de uma das maiores oportunidades de ganhos na renda fixa, assim como tivemos em 2016, tá? Com uma mudança de política econômica. Então, acho sim que estamos diante. E para aproveitar essa oportunidade, como é que eu preciso fazer? Eu preciso investir num fundo de fulano, ciclano, pagar taxa de administração? Não. Eu preciso investir em crédito privado, correr risco de crédito, tal, não sei o quê? Não. Eu preciso usar ETF super sofisticado, não sei o quê? Não. Bom e velho Tesouro Direto. IPCA+, de longo prazo do Tesouro Direto. Simples, fácil, transparente e nitroglicerinado. É isso, pessoal. A oportunidade aconteceu em 2016. Eu acho que vai acontecer de novo em 2026. E dessa vez, você vai ficar olhando ou você vai participar? Me diz aqui nos comentários se você topa esse risco. Espero ter te ajudado. Muito obrigada a todos e até semana que vem.